Olá pessoal, tudo bem? Giovanni aqui na área novamente. Após alguns meses sumido aqui do canal, estamos retornando novamente. Essa época do final do ano muito corrido, dentre férias, recesso escolar, planejamento pedagógico, algumas turmas finalizando lá na escola, enfim, muitos compromissos. Alguns serviços que surgiram aí no meio do caminho, agenda bem apertadinha, acabei não conseguindo dar tanta atenção aqui no canal. Esperamos que esse ano que entre aí, né, 2026, tenha mais tempo, né, mais engajamento aqui dentro do canal e vamos ter novidades em 2026. Tá? Esse tempo que eu fiquei um pouquinho afastado aqui da tela, acabei preparando aí um novo roteiro, né? Vou mudar totalmente o meu público-alvo aqui do canal. Como todos sabem, o canal eu criei exclusivamente para os alunos, né? Para os meus alunos presencialmente, lá na instituição que eu dou aula, mas a fim deles treinar em casa, né? Vamos supor, ali no meu cronograma eu preciso ensinar para eles servidores. Então eles vão aprender servidores, né? Servidor Windows, Linux. E dentre 4 horas ali de aula, 4 horas e meia mais ou menos, eles não conseguem absorver tudo ali o conteúdo. Então a ideia era eu lançar conteúdo extra para eles poderem estudar de casa. Porém, eu estava fazendo o levantamento de todos esses alunos, né? Há 6 meses que eu abri o canal. Todos os alunos que já passaram aqui pela minha docência, eu contabilizei ali um pouco mais de 100 alunos, hein, durante 6 meses. Alunos diretos e indiretos. Alunos participativos que assistem o meu vídeo, comenta, depois pessoalmente tira alguma dúvida, tal. Não chega a 20 alunos. E o meu canal é um canal pequeno, né? Então, assim, se não chega a 20 alunos, o meu canal já tá batendo aí hoje, né? No dia 18/12. Tá batendo aí em torno de 160 inscritos. Ou seja, se colocar aí 140 inscritos, é o público geral. Então eu vou estar trazendo conteúdos agora baseando no público geral. A minha área de formação e atuação, né? Toda a parte de infra, né? Então, desde de hardware, sistemas operacionais, a redes de computadores, segurança, suporte ao usuário. Então, eu vou estar trazendo mais esses conteúdos. Mas ali para a gente estar dando suporte técnico ao usuário, resolvendo alguns problemas ali no cotidiano, né? Às vezes problemas simples que um técnico leva dias para solucionar, eu já tenho a solução em poucos minutos, né? É isso decorrente a minha atuação, né? Anos de experiência, né? Poucos sabem, né? Eu iniciei na área de infraestrutura no ano de 2006, né? Atuando numa assistência técnica. Daí adiante fui passando de setores em setores até onde eu estou hoje, né? Que faço consultorias de TI e leciono numa instituição, certo? Então, sem mais delongas, ah, vou iniciar hoje uma videoaula sobre Linux, né? Distribuições Linux para iniciantes. Lembrando que eu não sou expert em Linux, mas o pouco que eu sei em Linux dá para se virar bastante, principalmente aí no suporte, né? No nosso mercado. Muitos acham que nunca vai precisar atuar com Linux,
mas eu digo que vai atuar sim, vai. Sempre em uma empresa ou outra tem ali um terminal com Linux e vai precisar digitar um comandinho ou outro. Ou algum cliente vai pedir um sistema mais leve, customizado ali para o dia a dia, e uma opção segura, bastante leve, que utiliza poucos recursos de RAM, de processamento e recursos gráficos, é o Linux. Então eu inicio aqui com vocês, ó, trazendo esse portal que chama DistroWatch. Vou dar um clique aqui, ó. É só dar um Google, tá? É DistroWatch, é o primeiro. Nessa DistroWatch, galera, o que que ele vai trazer aqui, ó? Se eu olhar aqui na minha coluninha ao lado direito aqui, ó, nessa coluna, classificação de acessos a páginas. Aqui vai estar, last 6 months, ou seja, os Linux mais utilizados nos últimos 6 meses. Então aqui em segundo lugar eu tenho o Mint, que é um dos mais populares, né, da atualidade. Venho descendo, tenho o Debian, tenho o Ubuntu, tenho aqui o Fedora e assim sucessivamente. Então eles fazem uma filtragem nos últimos 6 meses, os 100 Linux mais buscados, né, mais baixados aí da internet. E aí dá uma confusão enorme quando falamos de Linux, que até alguns alunos me perguntam: pô, Giovanni, mas meu, qual Linux eu devo utilizar? Eles já falam com a seguinte forma: qual Linux? Tem vários Linux. E aí eu dou risada e falo: qual Linux vocês vão utilizar? Eu sempre pego pela referência, né, de Linux. Sou suspeito em falar, o Linux que eu mais gosto de atuar é o Debian. E aí os alunos reforçam comigo: mas espera aí, o Windows é mais fácil, porque eu só tenho que escolher ali entre o Windows 10 ou 11, ou de repente, saiu fora o Windows 10, eu só tenho 11. Agora o Linux, olha a quantidade de Linux que eu estar utilizando. Eu sempre abordo isso no começo das aulas de sistemas operacionais, é que no Linux, o Linux ele é único, tá? Ele é o único ali, temos o kernel do Linux, e o que surge são distribuições. O que são essas distribuições? Eu tenho ali o meu Linux base, né, o meu referência, no caso o Debian, tá? Eu costumo mencionar que ele é o Linux puro, ele não é baseado em ninguém, né? Ele é baseado nele mesmo, o Debian. Então ele foi feito ali à mão, né? Ele é puro. E em cima do Debian, né, através do Debian, vem os seus derivados, né? Vem suas melhorias, vamos dizer assim, as suas outras distribuições. Qual que é a distribuição que foi baseada no Debian, que é bastante utilizado, que em cima dela tem outras distribuições? O Ubuntu. O Ubuntu, ele é baseado no Debian. Então, em cima do código fonte do Debian, criaram o Ubuntu, né? Então, o Ubuntu é uma melhoria do Debian. E aí, em cima do Ubuntu foram criadas outras melhorias, por exemplo, o Mint. O Linux Mint é baseado no Ubuntu, que é baseado no Debian, e assim sucessivamente. Contém várias distribuições que são baseadas no Debian, que são baseadas no Ubuntu, que é baseado no Debian, e por aí vai. Tem outras distribuições também que não estão aqui nesse ranking, mas por exemplo, o Red Hat. Red Hat ele é uma distribuição única, tá? Distribuição pura do Linux. Aí eu tenho também aqui, ó, o SUSE. O SUSE ele é uma distribuição também única, né? O seu código ali foi feito exclusivamente para o SUSE.
E tem os derivados do SUSE também. Aí eu tenho o Fedora, que também tem as bases do Fedora. Tem o Mandriva, que ele é uma base única também, né? Ele criou os pacotes de instalações RPM, né? Como se fossem executáveis. E por aí vai. Então, eu sempre sugiro que utilizem ali as principais. Vou utilizar um Ubuntu. Ótimo, o Ubuntu tem vários sistemas baseados nele. Então, comece pelo Ubuntu. Vou utilizar o Debian. Começa pelo Debian. Eu sempre gosto de utilizar o Debian. Então, vou começar a instalar aqui com vocês o Debian, beleza? Cliquei aqui no link do Debian. Vamos ver hoje, 18 de dezembro de 2025, qual que é o atual Debian, né? Então, estamos no Debian 13. Estamos na versão 13 do Debian. Temos abaixo, né, a versão 12, 11, 10, 9, 8. Então, aqui ele traz todas as versões do Debian. E aqui na frente ele traz o ano de lançamento. Então, o correto seria a gente começar a instalar o Debian 13, né? Porém, eu vou dar um teste para vocês, tá? Eu vou instalar o Debian 12, beleza? Eu vou fazer o download aqui do 12. Vou instalar o 12. Vocês pratiquem também no 12. Depois, removam esse 12 e tentem fazer a mesma coisa no 13, tá? Esse vai ser o exercício que eu vou passar aqui para vocês. Exercício de fixação, né? Então não adianta a gente instalar uma versão e se manter naquela versão. Vamos instalar pelo menos uma versão anterior. Isso se chama prática, treinamento. Então é muito simples, eu vou clicar aqui na distribuição, Release Debian 12. Ele vai me redirecionar aqui para o centro. E aqui ele traz notícias e comunicados, né, recentes relacionados ao Debian, sobre o Debian. Aqui eu poderia, deixa eu ver aqui, as análises. Isso, ótimo. Então aqui eu vejo as telinhas dele, ó, como que é a versão desse Debian 12, né? É o 12 que eu estou baixando. Deixa eu só revisar, ver se é isso. É isso mesmo, é o 12 que eu estou baixando, galera. Então aqui ele traz, ó, as capturas de tela, caso eu queira ver como que é o Debian 12, né? Ó, como que é a telinha dele, ó. O menuzinho dele, ó, bem bacana, né? Interessante, ó. O menuzinho aqui embaixo. Traz outras telas. Aqui em cima ele me traz as minhas conexões, né, de rede, áudio, no caso a bateria, né, se eu estou utilizando notebook, bem interessante. Traz outras informações aqui, ó, caso eu queira baixar outras versões, ó, do Debian, ele traz aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos fazer o download aqui do nosso Debian 12, lançado em 2023, né? 10/6/2023. Aqui eu faço os downloads. Eu vou começar baixando essa versão aqui, ó. É Debian 12.0.0 AMD64 netinst.iso. Eu poderia baixar essa na linha de cima, AMD64 DVD, porém ele vai trazer, ó, 3 GB e pouco. É o mais completo? É o mais completo. Baixou ele sem erro. Ele já vai trazer todas as source lists, né? Todos os mirrors da source list, bem completinho. Mas eu quero baixar esse netinst. O que seria esse netinst? Ele traz um pacote básico para a gente estar trabalhando, onde dentro desse pacote básico ele traz uma interface gráfica para eu escolher, né? Ele vai trazer
recursos ali de escritório, né, como o LibreOffice, coisa bem simples, né? Traz também um acesso remoto, um SSH, caso eu queira instalar também. Enfim, traz recursos básicos. Se eu quiser ficar atualizando ele, eu vou dando update e instalando o que eu quero. Então é bem simplesinho de baixar, leve. Só clicar aqui, ó, nesse NetInst, que é o pacote básico de instalação, e eu quero baixar ele justamente para a gente começar a acessar a lista dele, colocar lá as mirrors, né, dentro do source list, enfim. Só dar um clique aqui e fazer o download. Ele vai fazer o direcionamento e vai baixar. Se porventura esse link aqui der esse mesmo erro de página não exibida, e a gente dá um Google, a gente já sabe qual que é o Debian que a gente quer baixar, ó, é o Debian 12. Então a gente dá um Google e digita aqui, ó, Debian 12. Aí ele vai te encaminhar direto pro site do Debian, já para você baixar o arquivo. Às vezes é comum, tá? Ele tá com um link inválido lá na DistroWatch e ele dá esse erro aqui de link não encontrado. Mas olha que engraçado, ele trouxe para o mesmo link do Debian. Então vou voltar e vou pegar uma outra imagem lá do Debian. Pode ser esse get.deb.org. Ele aponta lá para os arquivos. Uma curiosidade. Vocês perceberam que eu baixei o AMD64? AMD não seria um outro tipo de processador concorrente à Intel? O meu computador é Intel. Meu processador é Intel. Vai dar certo eu instalando AMD? Isso é tema, um assunto para a gente conversar, né, abordar nas aulas de hardware. Para os próximos meses, próximos anos, pretendo também lançar um cursinho aqui, né, uma temporada somente sobre hardware. Aí a gente bate um papo um pouco nessas curiosidades. Poxa, por que que é AMD 64 e não Intel 64? Uns temas interessantes, uns temas legais, umas curiosidades bacanas da gente estar trabalhando. Ó, galera, então esse get.debian.org foi. Eu quero baixar o NetInst, né? NetInst, cadê? Deixa eu ver qual. Ah, legal. Então aqui ele traz um NetInst padrãozaço, universal. Ele traz um Edu, né? E traz uma versão para Mac. Eu não quero nem educacional nem Mac. Eu quero o meu profissional aqui, um universal, né? Genérico. Então vou dar um clique aqui para fazer o download. Agora sim ele vai baixar. Bom, eu dei uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já fiz o download. Agora eu vou criar uma máquina virtual para a gente instalar esse Linux. Fazer um passo a passo bem tranquilo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando a baixar a máquina virtual, né? O VirtualBox. E também como instalar o Debian. Porém, eu fiz um modo totalmente iniciante, né? Hoje eu vou estar particionando, fazendo um esqueminha bem legal, para vocês entenderem como que funciona o particionamento lá no Debian, como funciona a questão do swap, a raiz do sistema operacional e etc. Bom, então vamos lá. Se alguém quiser saber como que baixa essa máquina virtual, como instala, é só pegar um dos primeiros vídeos meu, tem como fazer isso. Se estiver utilizando numa máquina física, aí precisa pegar essa ISO aqui que eu baixei. Essa ISO aqui, ó.
Debian 12, 64 bits. Precisa pegar ele e jogar num pendrive, aí precisa de um software, né, para poder fazer o pendrive ser bootável, né, inicializável. E aí tem um vídeo aqui no meu canal também com 3 ferramentas, né? Uma se chama Rufus, uma se chama Yumi e outra se chama Ventoy. Todas as 3 funcionam perfeitamente. Beleza? Então tá tudo aqui no meu canal. Vou ver se eu coloco o link aqui para vocês irem até ele. Então, com a máquina virtual, VirtualBox já instalado, eu vou criar aqui uma máquina, né? Eu posso dar o nome dela de Debian. Se eu criar o nome dessa máquina como Debian, a máquina virtual já vai entender que o sistema operacional é um Linux, que a distribuição é o Debian e que a versão dele, a versão de sistema operacional, de compilação, de arquitetura, é de 64 bits, né? Se eu colocar um outro nome que não seja Debian_64, eu vou precisar colocar isso aqui na mão, que não tem segredo nenhum, tá? Só clicar aqui e inserir. Aqui, ó, nos convidados eu não coloco nada, tá? Eu deixo essa opção aqui desabilitada, beleza? Vou desabilitar essa opção, não vou utilizá-la. Especificação de hardware, né? No caso aqui a minha memória base, né? Para um Linux tá ótimo colocar 4 GB, 4096. Quantidade de processadores, como eu tenho bastante aqui, eu posso colocar 2 ou deixo somente um, sem segredo. Hard disk, né, armazenamento. Os requisitos mínimos para ele é de 20. Eu vou aumentar um pouquinho só para ser chato, mas o mínimo é 20. Ele funciona perfeitamente, tá? É isso. Aqui, ó, no ISO Image, eu consigo já inserir a ISO direto, mas eu não gosto de fazer isso não, tá? Então só vou dar um finalizar aqui. Essa é a minha máquina virtual que eu acabei de criar, o Debian_64. Eu vou lá em configurações. Vou vir aqui no onde tem o disquete, eu vou tirar essa opção. Vou mandar o disquete lá para baixo. Pronto, está desabilitado. Tem um modo aqui, o Wi-Fi, eu posso colocar para ele iniciar via Wi-Fi, posso colocar o boot seguro. Eu não vou colocar nesse momento, porque é uma máquina virtual para teste no meu Windows anfitrião. Eu já estou utilizando o Wi-Fi, então pode dar algum problema, então não vou fazer isso, tá? Se eu tiver numa máquina física, eu insiro essa opção. Como eu não estou, né, estou numa máquina virtual, eu não vou colocar isso aqui não, tá? Vou manter só desse jeito. Memória de vídeo. Tá no mínimo aqui, 16 tá ótimo. Eu posso colocar 128, sem segredo. Número de monitores, eu vou manter só um mesmo, só quero usar um monitor. Não vou fazer aceleração 3D, enfim, deixar esse padrãozão aqui que vocês estão vendo. Aqui em armazenamento, eu vou pegar esse CDzinho vazio, dar um clique sobre ele. Aqui no canto superior direito, no disco, vou dar um clique nele. Vou até aqui, ó, Choose a Disk File, ou seja, procurar uma imagem de disco. Vou até onde está o meu Debian, até onde eu baixei o meu Debian 12, que eu não lembro onde eu baixei. Sei se ainda... Ah, tá aqui em Downloads, né? Acabei de baixar em Downloads, vai estar em Downloads. E aí vou fazer um download dele. Ou quer dizer, eu vou abrir ele, né? Clique em abrir. Beleza, então ele já está aqui dentro da máquina virtual. Em áudio eu não mexo. Aqui na rede eu também não vou mexer. Só clico no OK. Agora clico aqui para iniciar essa máquina. A única coisa ruim que eu vejo na máquina virtual
na VirtualBox, essa janelinha fica bem pequena para a gente estar trabalhando, muito pequena. E eu sempre dou uma ampliada nela. Só que mesmo ampliar, essas escritas aqui fica bem distorcida, né? Colocar 25%, como que ele vai ficar? Não ajudou muito, né? Vamos colocar 150. Acho que aqui tá bacana. Acho que dá pra gente entender um pouco, né? Então aqui, ó, primeiro vamos focar nessas duas opções, tá? Ó, Graphical Install ou Install. Qual a diferença de um para o outro? Graphical Install, ele vai instalar o Debian em modo gráfico, né? Ou seja, bem simplificado, né? Bem facilitado. É padrão Microsoft, que é só Next, Next, Finish, e tem o Install, que é em modo texto. A instalação ele é mais rápida, só que aquele modo texto, né, é bem ruinzinho ali. A gente utiliza muito o teclado. É estilo Windows XP. Então vamos no modo gráfico. Dou um Enter aqui. Mas assim, depois testem o modo texto, né? Ele é bem mais rápido a instalação. Então aqui, galera, sem segredo, ó. Escolhi aqui minha linguagem, né? O meu português brasileiro, aqui, ó, português Brasil. Continuo. Brasil mesmo, não é Portugal. Continuo. Português brasileiro, continuo. Que ele está detectando as placas de redes, né, as comunicações. Vou lá, DHCP. Beleza. Nome da máquina, ou seja, hostname, como essa máquina será vista em rede. Como que ela vai ser vista? Sei lá, posso colocar como Debian? Não sei. Enfim, eu posso colocar ela como TechDidio? Posso. Poderia colocar como Tecnologia da Informação? Poderia. Poderia colocar como TI 01? Poderia. Enfim, o nome aqui, ele vai muito do setor. Então imagina que eu estou numa empresa e eu preciso instalar 3 computadores, né, 3 Linux no departamento financeiro. Então eu posso colocar lá financeiro 01, financeiro 02, financeiro 03, FIN 01, FIN 02, FIN 03. Poderia colocar FIN Cord, ou seja, o coordenador financeiro, FIN Auth 01, né, o auxiliar 01, FIN Auth 02 e assim sucessivamente. Uma observação, né, para nós que trabalhamos com infra, nunca colocar nome de colaborador como hostname, né? Nunca, o nome da máquina deve ser nome do colaborador, porque os colaboradores saem da empresa. E aí imagina, você coloca aqui um colaborador por nome de Carolina. Carolina saiu e agora quem está assumindo é o André. Poxa, aí você vai ter que formatar a máquina, tirar do domínio, alterar o hostname, porque não é mais Carolina, agora é André. Então é bom sempre deixar o nome do departamento. Evita ter que ficar indo lá, alterar o hostname, tirar a máquina do domínio, subir para o domínio novamente, certo? Então eu vou colocar TI01. Continuo. Nome de domínio. Nesse caso eu não tenho domínio, tá? Nesse caso a minha rede aqui está sem domínio. Mas o domínio seria numa organização. Eu tenho a minha empresa TechDidio. Então todos os computadores que eu instalo dentro da minha empresa, ela para navegar na internet, para acessar os recursos do meu servidor, eles têm que estar dentro do techdidio.com.br. Só que aqui é para um teste, eu não vou inserir domínio, tá? Então continuo. Aqui ele me pede uma senha administrador.
que no Linux chamamos de root. Então preciso estar inserindo uma senha de administrador, né? Uma senha que nenhum usuário saiba. Só quem pode saber dessa senha é o administrador da rede. Vamos continuar. Nome completo do novo usuário. Então o nome desse usuário vai ser TechDidio. Continuo. Nome de usuário. Eu vou colocar só como Didio. Eu poderia ter colocado lá Giovanni Silva e aqui somente Giovanni. Agora essa é a senha do usuário, tá? Nota que a senha do usuário precisa ser diferente da senha do administrador, obviamente. Continuo. Então, num vídeo que eu tenho aqui no canal, eu ensino como instalar o Debian nesse formato aqui, tá? É iniciante. Eu uso o disco inteiro, né? Que é o modo assistido. E ele apaga tudo, né? Então, ele apaga todo o disco e começa a instalar o Debian. Todas as opções, né? Essa LVM, essa criptografada, ele usa o disco inteiro, né? Então ele apaga o disco e começa a instalar o Debian. Eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou fazer em modo assistido. Vou fazer de forma manual. Por que isso, galera? Imagina que vocês vão prestar suporte aí para alguém que está utilizando o Linux. Vocês precisam saber particionar. Vocês precisam saber onde estão as partições do Linux. Então, vou clicar aqui no manual, continuo. Aqui está o meu disco, ó, esse SCSI 3. Lá meus 35 GB. Vou selecionar ele e clicar no continuar. Ele fala que essa operação é impossível desfazer depois, né? A partir do momento que eu fizer essa alteração, ele vai criar uma nova tabela e não será possível desfazer isso aqui, né? Ou seja, tudo que tiver aqui será removido, mas enfim, o disco está vazio mesmo, ele está em branco. Então vamos continuar. Beleza, então aqui está o 35.1. Se eu quiser desfazer, é só clicar aqui. Deixa eu só voltar aqui, galera, que eu falei uma bobeira. Só completar. Então assim, ó. Você selecionou o disco inteiro para ser particionado. Se você continuar a criação da nova tabela de partição no dispositivo, todas as partições atuais serão removidas, certo? Então assim, imagina que eu tenho várias partições dentro desse disco, então elas serão removidas. E aqui embaixo ele tem uma nota, né? Ó, note que será possível desfazer essa operação posteriormente, se assim você desejar, certo? Então vamos clicar no sim. Então ainda assim é possível desfazer, tá? Continuar. Eu não quero desfazer essa mudança, vou selecionar aqui o espaço em branco e vou continuar. Criar uma nova partição. Eu não quero usar essa partição inteira, então vou colocar aqui 4 GB e vou continuar. Essa partição será primária ou lógica? Eu vou colocá-la como lógica, tá? Não vou utilizar a primária, não. Vou continuar. Vou deixar no início mesmo. Continuar. Aqui é que está onde eu queria chegar. Ó. Eu vou usar essa partição como ext4 ou
outro tipo? Não sei. Vou dar 2 cliques aqui para saber que tipo que eu quero. Então aqui ó, ele tem sistemas de arquivos para Linux. Então tem a mais atual, que é ext4, tem a anterior 3, tem a 2, tem o JFS, XFS. E olha que bacana, ele tem sistema de arquivos do Windows. Então eu consigo instalar o Linux utilizando esse sistema de arquivos do Windows. Vai ficar uma carroça? Vai, mas eu consigo utilizar. O que eu quero utilizar agora, nesse momento, é esse sistema aqui, ó, chamado área de troca, ou seja, swap. Vou selecionar ele, continuar, clico aqui ó, em finalizar a configuração, criei essa swap. Coloquei somente 4 GB. O porquê dessa área de troca? Por que dessa swap? Ele faz uma espécie de troca entre o HD, vamos colocar assim, e a memória RAM. Vamos supor que a memória RAM está se esgotando. Ele utiliza o SSD como uma paginação, né, como uma troca, como se fosse uma memória RAM virtual para o Linux se tornar mais estável, mais rápido, né, e não ter tanta perda assim. Então é bom colocar bastante gigas aqui. Eu coloquei 4, mas beleza. Agora vamos lá para o espaço em branco. Continuar, criar nova partição, continuar. Só voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, eu posso particionar automaticamente o espaço livre, ou só exibir informações do meu disco, né? Cilindros, cabeças, setores e tal. No meu caso, eu vou utilizar o disco inteiro. Eu poderia vir ter aqui, ó, particionar automaticamente o espaço livre. Mas eu vou criar uma nova tabela mesmo assim, tá? Vou fazer tudo muito manual. Vou utilizar todo o disco, né? Que restou, 31.1 GB. Continuo. Agora, precisa ser primária, não pode ser lógica, porque eu vou ter um sistema operacional inicializável, né? Ou seja, ele vai iniciar para sistemas operacionais inicializáveis, eles precisam estar dentro de uma partição primária e não de uma partição lógica. A partição lógica é aquela que gera somente um volume, né? Seria uma partição lógica ali que você enxerga ela somente um volume. Agora a primária não, a primária é uma partição inicializável, bootável. Então vamos continuar. Ó que bacana, ele já pegou o meu sistema padrão, ó, o XT4, que é o mais atual. Ponto de montagem. Notem que no Linux ele precisa sempre ter essa barrinha. Essa barrinha ela nos referencia como raiz. Então ela é a raiz do Linux, é a barra. Em contrapartida, do Windows é a unidade C, né, que é a raiz. No nosso caso aqui é a barra. Então, clico embaixo em finalizar a configuração da configuração da partição. Continuo, né, continuar. Finalizar, ó, aqui embaixo, ó, finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco. Agora sim, essa mudança é irreversível, né? A partir do momento que eu clicar em sim e mandar escrever, ela é irreversível. Ó. Então aqui ele já dá essa alerta. Ó. Se eu continuar com essa mudança, ele vai escrever no disco e aí sim não vai ter como reverter, tá? Esse caso sim não dá para reverter. A não ser que eu formate novamente. Enfim, continuo. E aí está a instalação do nosso Debian 12. É uma instalação muito rápida, tá? E eu vou continuar aqui com vocês, um passo a passo. Esse será um vídeo bem longo, tá? Diferente dos outros vídeos, esse será bem longo. Mas eu vou colocar os capítulos aqui embaixo, então vocês vão selecionando os capítulos ou pulando, né? Indo só a parte que interessa a vocês, tá?
como eu estou mudando totalmente a forma de lançar vídeos, né, a plataforma, mudando o meu alvo, eu não vou ficar colocando aqueles vídeos curtos, tal. Que a ideia dos vídeos curtos era os alunos assistir aquele resumão e tirar dúvida em sala de aula. Porém, eles não estavam fazendo nada disso. Eu estava tendo que refazer tudo em sala de aula. Então, para o meu público agora, eu vou fazer esse vídeo completo, como se eu estivesse dando aula mesmo no presencial, beleza? Então, serão os vídeos bem longos e vocês terão que ter paciência ou vão pulando ali, pegando só a parte que interessa, voltando, enfim. Pois bem, aqui, galera, ele pede para configurar o gerenciador de pacotes, né? Ele fala que foi identificado uma mídia de instalação, ó, para fazer essa leitura. Mas assim, eu não baixei a offline, a MD64, eu baixei somente aquele NetInst. Então, se eu colocar aqui para ler essa mídia, eu vou ter que inserir ela, né? Mas eu não tenho ela. Então, eu vou colocar aqui não, certo? Vou continuar. Aqui ele dá um tal de espelho de rede. Pessoal, eu aconselho, quando vocês fazem um NetInst, a colocar assim, tá? A instalação vai demorar bastante, vai. Porém, ele vai ficar tudo aquilo que tinha naquela ISO do DVD, ele vai baixar agora em modo texto. Então ele vai baixar bem mais rápido do que se vocês tivessem baixado a ISO.dvd. Então cliquem no sim e ele vai trazer uma porrada de instalação de programas, né, no meio da instalação do Debian mesmo. Nesse caso, como a fins de estudo, eu preciso ensinar vocês a entrar editar o source list, eu vou colocar não, eu não quero espelho de rede, não quero que ele traia mirrors, não quero que ele traga nada, tá? Porque se ele trouxer os mirrors, ele vai já dar uma facilidade ali, né? Vai facilitar o nosso processo. Eu não quero facilitar em nada, eu quero que a gente faça tudo manual. Então aqui eu vou colocar não e continuar. Aí ele vai fazer uma atualização de pacotes, né? Ah, participar do concurso de utilização de pacotes? Não. Pronto. Aqui estão os softwares básicos para a gente instalar no nosso Debian. A instalação praticamente já terminou, tá, galera? Então aqui eu tenho um ambiente de área de trabalho do Debian, beleza? A interface gráfica eu poderia colocar GNOME, que é consideravelmente falando é a melhor interface gráfica, né? GNU, né? Enfim, eu tenho a XFCE, que é uma interface gráfica muito boa e economiza recursos de memória gráfica. Tem o Gnome Flashback, KDE, Cinnamon. Esse Cinnamon é o mesmo que o Mint utiliza. Tem o Mate, LXDE, LXQT, enfim. Eu sempre utilizo a Gnome, mas hoje eu não vou utilizar o Gnome. Hoje eu vou usar o XFCE. Eu posso instalar servidor web, servidor SSH e os utilitários padrões, né? Utilitários para escritórios. Então, já vem selecionado, né, o utilitário de escritório, ele já traz o Gnome selecionado, eu mudei aqui para o XFCE e vou instalar também esse SSH, beleza? Esses quatro somente. Vou continuar e ele está instalando esses pacotes selecionados. É super rápido isso aqui, tá? Não costuma demorar muito. E eu não vou pausar o vídeo não. Vou manter aí, vai que dá algum erro, né? E aí vocês vão fazendo comigo no passo a passo.
Então, que bacana, ele baixou aquele monte de lista e agora está descompactando ela, né? Ou seja, está compilando, né, os softwares, né, que veio em modo texto e instalando. Diferente da Microsoft, onde você tem que baixar o arquivo executável, né? Ou aqueles MSI, exe ou MSI, e vai fazendo a instalação. Aqui não, ó. Olha, instalando o LibreOffice, né? Que é aqueles pacotes padrões que eu selecionei. A interface gráfica também, ele já instalou, inclusive. Então ele vai pegando todos aqueles recursos que eu selecionei. Ah, não, XFC está instalando agora, a interface gráfica lá, instalando, configurando. Então tudo aquilo ele vai baixando, né, dos repositórios, né, lá do Debian, vai extraindo, né, ou seja, descompactando e instalando lá, configurando. Por isso que o processo é bem mais rápido do que do famoso Windows. É claro que o público Windows aí ultrapassa dos 92% de usuários, né? 92 não, acho que o último levantamento, acho que era 98, se eu não me engano. 98% dos usuários utilizam o Windows. E os outros 2%, aí sim, está entre Linux e Mac, né? iOS, que utiliza kernel Linux também. Pois bem, agora ele pede para instalar o carregador de inicialização, que é o Groove. Aqui é sim, tá, pessoal? Porque esse Groove, ele vai ser a espécie de, vamos colocar aqui, de um MBR, uma espécie de um Wi-Fi, vamos dizer assim, né? Ele que vai gerenciar os sistemas que vão subir, né? Vão inicializar. Então é ele que reconhece quando eu tenho dual boot, né? Eu tenho Windows e Linux instalado na mesma máquina. Então vou clicar no sim, vou continuar. Seleciono aqui o meu dev SDA, continuo. Finalizando aí a minha instalação. Intel e entre parênteses AMD. Intel Microcode, entre parênteses AMD. Bom, agora eu vou clicar aqui no continuar, né, para ele reiniciar o meu sistema operacional, o meu computador em si, né? Prontinho. Aqui é a minha versão do Groove, do Enter. Agora eu entro com o meu nome de usuário. Espero lembrar meu nome de usuário e a minha senha. Perfeito, galera. Ó, esse é o meu Debian. Muito simples, ó. Muito objetivo. Então ele tem aqui o início, né, que seriam as pastas de usuários, ó, onde eu tenho área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelos, música, público, vídeo. Bem usuário mesmo, né? Ó, bem simples de estar trabalhando. Ó. Que legal. Rápido pra caramba. Aqui ele já traz os acessos rápidos, né? Ó, caso eu queira. Ah, eu quero navegar na web. Dou um clique aqui no navegador. Ó, provavelmente vai ser o Firefox. Isso é o Firefox. Ó, padrãozaço dele. Que interessante. E aí navego. Ó, com internet. Ó, que legalzinho. Tem outros atalhos rápidos aqui, ó, para minimizar janelas, né? Caso, sei lá, ó, minimiza. Pastas, né? Ó, se eu der um clique, ele me traz aqui, ó, criar documento de texto, criar pasta, abrir terminal. Todas as pastinhas que estão dentro do início, elas vão mostrar aqui, ó, documentos, enfim. Então ele tem os recursos rápidos, ó, localizador de aplicativos, né? Ó,
tá aqui, ó. Ah, eu quero um aplicativo que eu não sei onde está. Então eu venho aqui, ó. Ó, tem o LibreOffice, né? Então tem aqui o Calc, que seria um derivado do Excel. Tem o Writer, que seria um derivado do meu Word, ó. Então é só eu lançar ele, é só abrir. Ó, então esse é o meu editor de texto. E eu tenho aqui em cima também aplicativos, ó, no canto superior esquerdo. Então aqui ele traz todos os aplicativos, ó. Legal, né? Muito bom. Traz até um cliente e-mail, ó. Clientezinho de e-mail, para eu poder estar gerenciando, né, meu e-mail. Tem também essa opção. Sistema de arquivos, tá? Que ele traz o nosso sistema de arquivos. Esse com X a gente não pode mexer, porque ele é o root, né, o superusuário, ó. Fala que eu não tenho permissão. Então, assim, ele é bem simples e objetivo. Para usuário convencional, não tem erro, tá? Vamos supor que eu tenho uma pequena empresa ali onde o meu, os meus colaboradores precisam só acessar a web. De repente eu tenho uma aplicação lá, um CRM, um RP para ele estar trabalhando. Os RPs hoje em dia são todos via web. Eu tenho o meu navegador aqui. Se eu quiser instalar o Chrome, eu instalo o Chrome. Enfim, vocês vão aprender como instala, né? O Chrome dentro do Linux. Essa sequência aqui de aulas será voltada a isso. Beleza, galera? Então vou dar uma pausa aqui nessa videoaula e vou dar sequência na próxima videoaula, né? Vou fazer um compilado nesse vídeo, vou dar sequência com vocês utilizando esse terminal, tá? Esse modo terminal. Vou fechar ele aqui e até a próxima aula.